Fala, jovens! Atualização aqui do mercado. Vou fazer uma análise aqui dos principais ativos e o que eu estou esperando acontecer nos próximos dias aqui para eu poder começar a montar novas posições, tá? Antes de eu começar a mostrar aqui os ativos, lembra do vídeo de ontem? Não, né? Porque foi um dos vídeos menos vistos do meu canal. Olha que loucura. Quando você pega agora, o vídeo foi esse aqui, ó. Bitcoin vai cair. A análise de criptofuturos. Olha só o que eu falei no vídeo passado. Até o 94, até 84, para o preço poder trabalhar. Se acontecer isso, né, e ele fizer essa movimentação assim como ele fez aqui do passado, a gente teria aqui uma correção próxima a 83.400, né, 84. Então, a gente tem um espaço grande para poder cair caso comece a aumentar a oferta. E isso aqui é um pouco preocupante para quem está aí posicionado, tentando entrar long, tentando aproveitar o movimento do mercado. Então, saiba, se você entrar agora, existe uma possibilidade real do mercado acabar caindo, né? É isso. E por que eu tô trazendo essa parte desse vídeo? Porque isso foi antes de acontecer, pra você não dizer que o que eu tô falando aqui é só depois que acontece, bacana? Por que eu tô mostrando isso aqui? Porque pra você ter uma noção de como que o mercado é previsível. Só que a maioria das pessoas, quando vem pro mercado, principalmente quem tá começando a fazer hold e não fazer o trade, tem esse viés de que não vai acontecer, não pode. Se eu entrei é impossível. E, pô, se você tá operando no mercado cripto, você tem que ter a total noção, seja operando ou seja fazendo hold, de que é um ativo volátil, muito volátil. Se você não tá... você olha para isso aqui, é o único lugar... Mano, cripto é o único lugar onde eu vejo as pessoas falando que... Não, é longo prazo. E dissemina a ideia... Ela entende que é volátil e que é longo prazo. Mas quando o mercado cai, ela se assusta, né? Então, vamos entender a lógica aqui, tá? O comportamento base do Bitcoin, né, é um comportamento de correções fortes. Só que menos do que altcoins. Então, ainda assim, acontece isso, né? Você pode, por exemplo, pegar esse exemplo aqui de janeiro, né? Janeiro do ano passado. Hoje o mercado engatou uma alta no início do ano, aumentou bastante o interesse das pessoas a partir dessa faixa de preço dos 60 mil e depois ela passou meses acumulado fazendo exatamente a mesma coisa. Batia a correção, voltava a ser negociado. Batia a correção, voltava a ser negociado. E antes de acontecer essa alta, tivemos um flush bem forte aqui, com bastante volume negociado, né? Raspando taxa ali, zerando boa parte das pessoas que estavam mal posicionadas. E logo depois foi quando ele começou a engatar uma alta e aconteceu essa movimentação, né? A gente tem esse mesmo padrão de comportamento agora, né? No momento atual que a gente está no mercado, onde toda a concentração de liquidez foi feita aqui acima, da mesma forma como foi aqui. O mercado não estava dando continuidade, né? Todas as vezes que o mercado tentava subir, ele diminuía o volume, da mesma forma como foi aqui do passado, tá? Mesma coisa. E agora a gente tem aqui uma movimentação de correção que ainda está dentro do comum, né? O Bitcoin aqui nesse caso, por exemplo, ele normalmente tem correções de 30%, 35%. E isso pode acontecer agora, tá? Não quer dizer que vá, mas pode acontecer. E é isso que eu acho que a maioria acaba não entendendo quando está fazendo um trade, quando está começando a negociar o ativo. Quando eu comentei ontem sobre essa queda, que ele poderia fazer uma queda mais acentuada e tal, era justamente por isso. Porque não tinha liquidez. Se vocês pararem para ver lá, eu expliquei também sobre isso, né? E aqui foi um ponto que o mercado tinha morrido, que tinha acabado todo o volume negociado. Então, se começasse a aumentar a oferta, ele iria cair, né? E assim, da mesma forma que eu medi essa região, eu ainda acho que ele pode buscar aqui por volta dos 82 mil, 80 mil. Essa aqui é a minha faixa de base, né? A faixa onde é que eu vou começar a prestar atenção e montar operações, no caso aqui, para position, né? Posições para longo prazo. Dentro desse espaço, você não tem que ficar preso a esperar cair e ficar fazendo compra infinita, coisa do tipo. No futuro, se você consegue, você consegue ali executar ordens de short, aproveitar essa movimentação para fazer short. E é isso aqui que são essas regiões que eu marco. Então, quando eu defino aqui que o mercado está trabalhando a X ponto e se aumentar a oferta, ele pode buscar ali por volta do 89 e quem sabe ali por volta do 85. É porque se aumentar a oferta, eu posso entrar shortado com a fração do capital para que eu consiga, né, seguir esse movimento até lá e amenizar, entre aspas, o prejuízo que eu tenho com a queda do ativo na minha conta spot, na minha carteira, entendeu? Então, agora, né, vamos falar agora sobre essa análise aqui. Nesse momento, o Bitcoin ainda tem uma movimentação próxima a isso aqui para poder acontecer, ó. 15, caiu aqui 15% da última vez. Da outra vez aqui também 15%. E agora, dessa última vez que ele movimentou, a gente ainda está em 13%. Ou seja, para ele bater os 15% mais ou menos, ele tem que descer abaixo do 83%, que foi a mesma projeção que eu tinha feito. Só que nesse momento, a gente está tendo muita pessoa física zerando posição, sendo liquidada, perdendo dinheiro. Então isso pode acelerar um pouquinho mais aqui o preço, né? Buscando aqui pelo menos por volta da média de 200. Então, para eu começar a montar posições em compra no Bitcoin, eu vou pensar em montar posições quando ele perder pelo menos 83 mil. É o mínimo, tá? Posições que eu estou falando em trade. Se a gente pegar agora
o RSI, pegando agora do diário, vai ser a primeira vez que ele vai entrar em sobrevenda, caso ele consiga cair, desde junho do ano passado, né? Chegou próximo aqui a fazer movimentações, até quase deu sobrevenda aqui em agosto, e de lá para cá a gente não teve nenhum movimento onde o mercado realmente desse uma respirada para continuar a movimentação. Então, se ele continuar descendo aqui, ele pode sim buscar 83 e aqui seria nosso ponto ideal para poder fazer compra aqui e manter essas posições aqui para longo prazo, tá? Até lá, o ideal seria você buscar regiões aqui em 4 horas, regiões no H1, né, um pouco mais curtas, para você identificar esses movimentos de rompimento, né, esses momentos aqui de venda. Então, fez a movimentação um pouco fora do comum, não conseguiu sustentar, entra vendido com estoque um pouco mais curto, tenta surfar a movimentação do mercado. Bruno, não quero fazer short, o que é que eu posso fazer? Espera o mercado movimentar, né, chegar próximo, pelo menos a região do 84 aqui, e começar a dar algum tipo de indício de compra, né? Seja uma barra com volume, seja um movimento um pouco mais fora do comum, né? Ou pouco volume, fazendo, né, falta de oferta ao mercado, e aí você tenta surfar uma movimentação de volta até pelo menos o 92 ou até o 95 aqui, como nosso alvo principal aqui, antes do movimento maior, tá? Então, esse aqui é o que eu vou ficar de olho por enquanto. Bruno, você vai fazer uma venda? Não, não é ponto de venda e nem é ponto de compra. Por isso que eu estou comentando com vocês isso. Porque se ele entrar abaixo do 84, aí sim a gente vai poder ter um viés um pouco mais comprador para essas posições, né? E no lugar que está agora é arriscado arriscar uma venda, porque a região de venda agora está lá por volta do 93, 95, tá? Então, Bruno, o que você espera para o Bitcoin nas próximas semanas? Eu espero que suba. Espero muito que suba, porque boa parte das posições que eu tenho está em Bitcoin. Mas eu sei que ele tende a buscar aqui por volta do 84 a 82, essa faixa de preço aqui como um preço mais importante no momento, tá? Então é o que eu vou esperar aqui para essa próxima semana. A mesma coisa com Ethereum, né? O Ethereum eu deixei marcado aqui essas regiões, até comentei com vocês que poderia acontecer mais ou menos isso. Ele fez lá um flush agora e está conseguindo voltar para se recuperar. Então assim, ao contrário do Bitcoin, Ethereum tem uma base de preço importante aqui. E não quer dizer que ele não possa perder, mas é muito improvável acontecer isso, assim como foi improvável acontecer esse flush do nada. Só que agora mais ainda, porque depois dessa base de absorção, o mercado, mesmo entrando uma movimentação um pouco mais forte, ainda assim se mantém aqui acima do 2.400, né? Então, Ethereum, o que é que eu penso em fazer? Ethereum eu vou pensar em compra ali por volta dos 2.148 e se entrar, né, um movimento um pouco mais forte aqui, eu vou esperar começar algum sinal de reversão e vou começar a montar posições aqui de compra para um pouco mais longo prazo. Dentro do curto prazo, eu vou esperar ele fazer algum tipo de movimentação. Eu perdi a compra aqui no 2.400. Eu vou esperar até um pouquinho mais. Se ele começar a engatar algum movimento em alta, perdendo o 2.570, eu vou começar agora a pegar uma operação um pouco mais curto prazo ali, próximo ao H1, para poder fazer retestes e surfar a movimentação de volta do preço, né? Alguma coisa como isso aqui, e tentar surfar ali por volta do 2.988 até, quem sabe, os 3.100, tá? Alguma coisa desse tipo aqui, com operação um pouquinho mais longa. Por enquanto é isso. Então, Bruno, o que você espera para o Ethereum nas próximas semanas aqui, próxima semana aqui? Cara, sinceramente, eu ainda acho que ele vai continuar trabalhando dentro desse range aqui, né? Foi aqui que começou a dar sobrevenda de uma forma um pouco mais absurda, então isso mostra que o mercado está achando isso aqui um pouco caro para um momento, porém foi um momento de aumento, né? Então ele tende a fazer uma correção próxima a esse preço médio do 2.600 e daqui ele tomar alguma decisão, tá? Então, se eu fosse pensar nesse momento na operação, seria uma operação de compra aqui no Ethereum, mesmo no preço que está, porque ele pode surfar uma movimentação um pouco maior e tentar, né, recuperar essa movimentação até o 2.700 ali que ele estava trabalhando antes dessa queda de hoje, tá? Então, seria o que eu estou pensando aqui por enquanto para o Ethereum. A Solana tem sido uma das melhores aqui nesse caso, porque a Solana chegou na região boa de compra. Como vocês viram no vídeo passado e nos stories lá, né? Eu surfei essa venda daqui do 161, mais ou menos, até ali mais ou menos uns 140, uma coisa assim mais ou menos, né? E aí hoje, quando ele fez essa movimentação um pouco mais agressiva, ele deixou aqui uma oportunidade pra gente exatamente em cima do 134. Infelizmente eu não consegui pegar, minha ordem pulou, mas aí eu executei um pouco mais atrasado, tentando surfar essa movimentação de volta, né? Pensando no diário, se você colocar o RSI Levels aqui para poder ter uma noção, a Solana ainda não chegou no nível mais absurdo, se você for parar para pensar. Não chegou ainda naquele nível onde é que você olha e fala, cara, isso aqui agora é fundo, nunca mais ela vai cair, sabe? Mas, no preço que está agora, é mais provável, não quer dizer que seja 100%, mas é mais provável dela sentir algum tipo de repique de volta até os 157.
Depois do 157, eu já ficaria um pouco mais preocupado com a movimentação do mercado, justamente pelo fato de que seria um teste dessa região e se aumentar a oferta, ele já foi testado esse fundo, então ele poderia perder essa faixa de preço aqui, né? Buscando ali por volta até dos 120, 100 mil, essa faixa inteira aqui de negócio, tá? Então, Bruno, você abriria uma operação aqui agora? Eu abri uma operação de scalping, como eu comentei com vocês agora, mas eu não manteria uma posição aqui de longo prazo, caso ela perder aqui o 157, tá? Seria o tipo de operação aqui que seria muito risco para esse momento, levando em consideração que essa queda teve um aumento um pouco mais forte do volume, tá? Base, caso a Solana suba, seria por volta do 198, seria o preço ali que eu ficaria atento para quem sabe desmontar uma posição, caso ela consiga subir aqui, engatar uma alta um pouco mais agressiva. Só daqui eu pensaria agora em, né, fazer algum tipo de operação de short aqui. Short, para mim, sinceramente, seria o quê? Se num time menor, Solana buscasse ali por volta do 163 e começasse a me dar algum indício de venda aqui com um stopzinho bem curto para tentar surfar essa movimentação um pouco maior. Então, Solana ainda mantém essa mesma base de preço, não tem muito o que fazer aqui por enquanto. Com isso, tivemos aqui os outros ativos, né, os básicos como eu comentei com vocês. Tivemos a Ray, que eu comentei no vídeo passado, que ela chegou na nossa base, né? Se você pegar agora o movimento por completo, ela chegou na base importante, só que não dá para executar uma compra aqui de qualquer jeito, pelo fato de que a gente acabou de perder a nossa base, né? Acabou de perder a nossa base aqui com aumento de volume, aumentando o nível de oferta, aumentando o interesse das pessoas em venderem acima do 4,20, mais ou menos 4,30. Então, para eu fazer uma compra na Raydium aqui de forma tranquila, para longo prazo, de novo, tá? Para longo prazo, eu só pensaria em fazer uma compra se ela trabalhasse abaixo aqui do 2, entre 2 a 1,50, tá? Seria aqui minha faixa de preço de compra para longo prazo, para movimentações um pouco mais longas. Mas para scalping faz sentido sim a gente começar a montar posições a partir daqui, buscando uma saída aqui pelo menos ali por volta dos 3,20, 3,30, como uma base aqui interessante para começar a sair, tá? Bruno, mas começou a aumentar muito a oferta, eu não comprei e começou a aumentar muito a oferta aqui. Então, como eu acabei de falar aqui, como você viu, a ideia seria comprar por volta dos 2 a 1,75. Então, se aumentar a oferta, vale sim a pena a gente começar a fazer uma venda um pouco mais agressiva aqui em um time menor, tá? De novo, em um time menor. Então, por exemplo, ó, nesse momento, nós tivemos aqui uma divergência, onde um fundo com bastante volume depois tentou fazer um teste e aumentou mais ainda o volume, né, mantendo a mesma faixa de preço. Pelo RSI é uma divergência, mas pelo volume a gente começa a ver que ainda tem interesse vendedor. Então, se eu fosse fazer uma operação agora, seria no máximo uma comprinha agora com a saída pelo menos aqui, ó, né, uma saída bem curtinha, um time um pouco mais curto para poder garantir uma oscilaçãozinha aqui dentro. Mas eu não manteria uma posição long aqui até essa faixa de preço de qualquer jeito, tá? Então, isso daqui é o tipo de coisa que eu tendo a ficar de olho quando o mercado está fazendo uma movimentação um pouco mais estranha. Comentei com vocês também sobre o short em Ethena, né? Ele fez aquela movimentaçãozinha, hoje voltou a fazer um teste, então ele mantendo a base acima do 0,36 ainda dá para a gente poder manter alguma posição. Vamos esperar ele perder isso aqui para começar a montar uma compra, né? Fazer um long aqui um pouco mais tranquilo, mas não é o tipo de ativo que eu vou focar agora. Um ativo que eu estou ficando de olho é o JLP, que é um ativo de liquid staking, se eu não me engano. Então, é um ativo que acabou de fazer um teste de uma média importante. Se o mercado inteiro começar a engatar a nova alta, ele vai tender junto, né? Então, acaba sendo um ativo importante aqui para a gente conseguir manter uma operação um pouquinho mais estruturada, com menos oscilação, né? Se você pegar agora, por exemplo, de onde ele está até a nossa região de compra, dá só 9%. Então, dá para a gente poder montar uma posição caso ele caia e tentar surfar uma retomada um pouco mais tranquila. Junto com isso aqui, agora nós temos a nossa linda e maravilhosa XRP. Cadê? Oxi, cadê? GMX, link, aqui. XRP, que buscou cravar lá a região que eu tinha comentado ontem com vocês como região de base e já voltou aqui para nossa região de alvo, tá? XRP, infelizmente, eu não consegui pegar, né? Eu não consegui comprar aqui no 207 para fazer uma saída ali no 2028, no 228. Infelizmente não consegui. Agora o que é que eu vou pensar aqui no XRP? Eu vou encarar uma possível reteste dessa região, num time um pouco menor, onde nós vamos tentar aqui esperar uma movimentação um pouco mais rápida para cá, tentar fazer uma compra próxima a esse stop e tentar surfar aqui até ali por volta do 2,45, tá? Isso daqui seria um tradezinho um pouco mais rápido, né? Já foi feito, né? Nós tivemos essa base aqui,
subiu com o mesmo volume, caiu com bastante volume e não deu continuidade. Já foi feito um teste, mas eu acredito que no próximo teste até fazer uma possível correção, tá? Então, por enquanto, é isso. As regiões que eu marquei ontem com vocês não mudam. Quando eu fizer mudar um pouco essas marcações aqui, eu vou trazer para vocês. Como eu comentei sobre a Solana, eu peguei essa operação, tá? Não estou falando na toa, eu mandei aqui no grupo do pessoal. Eu marquei essa região e deixei marcado aqui. Eu mandei algumas análises para essa semana, igual todas que eu marquei aqui com vocês, ó. Mandei link, BNB, Ethena, Ethereum, XRP e Solana aqui para a gente poder fazer análise. Então, se você quiser fazer parte da fraternidade, quiser fazer parte da comunidade, eu vou deixar o link aqui embaixo também, para você pegar essas análises. E eu vou tender a fazer mais vídeos lá para a comunidade essa semana, por causa do caos do mercado, porque eu sei que as pessoas acabam não tendo cabeça para lidar com o mercado dessa forma, tá? Então, é isso. Espero que tenha clareado de alguma forma para você. O que eu espero para essa semana, sinceramente, é um pouco de caos. Muita gente fazendo cagada, muita gente entrando de forma errada, mas isso aqui é bom para o mercado porque é o que mantém o preço, né, trabalhando da forma mais saudável possível, que a gente vendendo de qualquer jeito para a gente poder comprar melhor, isso faz movimentos melhores, tá? É isso. Então, comenta aqui. No vídeo passado eu pedi para comentar os principais ativos aqui. Algumas pessoas mandaram no meu direct em vez de comentar no vídeo, então comenta aqui no vídeo qual tipo de análise você quer que eu faça aqui um pouco mais detalhada. Lembrando que aqui é uma análise no geral, mas o próximo vídeo, se eu for fazer, vai ser um vídeo um pouquinho mais detalhado com os detalhes técnicos. Beleza? Tamo junto, é só o começo.